É o clube católico que vai transformar a sua vida espiritual e, consequentemente, a sua rotina. Oiê, prazer, se você não me conhece, me chamo Larissa, mas pode e deve me chamar de Lari. Se você já me acompanha aqui pelo YouTube, muito provavelmente você já ouviu falar desse clube católico Plano de Vida. E eu decidi então fazer um vídeo especificamente explicando para vocês o que é então esse clube católico, qual que é o objetivo, qual transformação a gente vai passar, para quem que é, quando começa, quanto custa, enfim, todas as informações. Mas antes de eu contar tudo isso para vocês, eu quero me apresentar para você que é novo, que está chegando por aqui, e até mesmo para você entender da onde que surgiu então esse desejo. Eu sou a Larissa, eu tenho 24 anos, eu sou advogada, mentora para a prova da OAB e principalmente católica. No passado, eu passei por um processo de reconversão muito forte na minha vida. O meu irmão foi canal de graça na minha vida, que me levou então para um grupo de jovens, e dentro desse grupo de jovens, o Espírito Santo de Deus foi incomodando muito meu coração em várias coisas que eram erradas na minha vida, e eu me vi no momento em que eu olhava para mim mesma e me perguntava: o que eu tô fazendo da minha vida? Eu ainda sou jovem, eu tenho muito ainda o que viver, mas eu quero viver da maneira certa. Eu quero buscar ser uma pessoa melhor e, principalmente, eu quero entender o que Cristo quer de mim, quem eu sou para Cristo e o que Cristo é para mim. Então, desde o ano passado eu venho passando por essa jornada transformadora na minha fé, principalmente entendendo o que é a nossa Santa Igreja, entendendo os ensinamentos dos santos, e um desses santos ele foi muito importante na minha vida, me trazendo uma mudança espiritual e na minha rotina muito grande, que foi São José Maria Escrivá. E sempre que fala para mim sobre ordinário, sobre buscar santidade e sobre dar honra e glória a Deus em tudo que a gente faz no nosso dia, São José Maria Escrivá é muito forte. Quando eu voltei de viagem, que eu passei um mês fora, veio um desejo muito forte no meu coração nessa questão de voltar à rotina, consequentemente voltar aos hábitos, e hábitos principalmente que me levassem mais próximos de Deus no meu ordinário, da rotina em si, sabe? Aí eu pensei, por que não fazer então um clube católico que vamos então transformar vidas, primeiro através da oração e da comunhão com Deus, através também do conhecimento e, consequentemente, mudar a nossa rotina. E foi aí, então, que surgiu o Clube Católico Plano de Vida, o qual nasceu através de muita oração e também com o objetivo de ser leve, mas transformador. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente tudo sobre o que é o Clube Católico Plano de Vida e o que você vai encontrar lá dentro. Bora lá! Primeiro ponto. O Clube Católico Plano de Vida, ele surgiu justamente com o objetivo de fazer com que você, que tá aí numa vida desorganizada, uma vida corrida e uma vida que ao mesmo tempo você tá aleluiado, você quer se aproximar de Deus, você tem aquela fome insaciável, ou você tá num processo de reconversão ou de conversão e você quer se aprofundar, você quer ir a águas mais profundas. Ou até mesmo você tá querendo montar uma rotina em que Deus seja o centro da sua vida. Principalmente que essa videira então frutifique, para que você possa então ter a constância desses atos. Então aí surge o Clube Católico Plano de Vida, que eu tenho certeza que vai transformar a tua vida espiritual para então transformar a sua vida ordinária. É uma coisa que eu aprendi com São José Maria Escrivá, é justamente o fato de que uma coisa não anda sem a outra. No caminho, ele diz exatamente sobre nós primeiros fazermos então a oração para depois ter a ação. E se a gente for dividir realmente a palavra oração, vocês vão ver que vão ter uma parte orar e ação, porque uma coisa não anda sem a outra. Antes de qualquer ação, nós precisamos colocar aquilo em oração, para que então o nosso sim seja o sim de Deus. E se aquele não for o sim de Deus, para que a gente possa aceitar e seguir aquilo que Ele quer para nós. Eu acredito que você ame a Deus, mas muito provavelmente, principalmente nesse século que a gente vive, tudo é muito rápido, a gente anda correndo, tudo tá na correria, e por muitas das vezes a gente não tem um momento especial com Deus, ou então na correria a gente não lembra de ter a oração mental com Ele a todo momento. E, consequentemente, você não consegue rezar como gostaria, se esquece das suas práticas espirituais, e tudo acaba ficando meio que bagunçado por dentro e por fora. Porque, gente, se já é difícil para quem reza, imagina para quem não reza. Fico pensando nisso toda vez. Talvez você seja uma pessoa recém-convertida ou esteja passando por um processo de reconversão e queira então organizar a sua rotina de oração e da vida em si. Seja qual for o seu cenário atual, eu não sei pelo que você está passando agora, eu sei que existe um ponto crucial na nossa vida. Sem ordem espiritual, tudo na nossa vida fica mais difícil. No plano interior, a gente se perde.
a gente se frustra, a gente não consegue literalmente ver Deus em todas as coisas. E principalmente nós nos sentimos cada vez mais indignos e nos afastando cada vez mais dele. Principalmente, sempre com aquela sensação de que a gente está recomeçando do zero. E é por isso que nasceu, então, o Clube Católico Plano de Vida. E antes de eu explicar para vocês o que é o clube em si, o que vocês vão encontrar lá dentro, vou explicar um pouco para vocês como é que surgiu mais a fundo essa ideia do clube. Logo que eu voltei de viagem, eu senti esse desejo no meu coração, coloquei isso em oração e o clube surgiu através de oração. Será que é isso mesmo que Deus quer que eu passe para vocês? O que Deus quer de mim? O que Ele quer que eu mostre? O que Ele quer que eu aprenda? Porque no final das contas, gente, eu não sou nada. Essa que é a verdade. Eu não sou nada. E o ponto é que, por eu estar aqui à frente, tomando essa decisão e querendo que vocês participem dela comigo, é justamente porque eu preciso muito mais disso do que talvez vocês. No sentido de, eu estou rezando muito mais porque eu preciso muito mais de oração do que o outro, sabe? É muito importante da gente se colocar nessa posição porque a gente não é melhor que ninguém e ninguém é melhor que a gente. E se nós estamos na linha de frente, tomando pedrada ou, né, assumindo ali uma função, é porque nós também precisamos daquilo. Então, quando eu criei o plano de vida, o nosso clube católico, é justamente porque eu também preciso disso na minha vida, assim como você também precisa disso. E eu tenho convicção de que você talvez precise disso, porque ainda que a gente esteja naquela fase aleluiado, que é uma fase que eu também me encontro, é uma fase de muito entendimento, de muita profundidade, de entender realmente quais são os ensinamentos de Cristo, quais são os ensinamentos da igreja e quais são os ensinamentos de São José Maria Escrivá para a nossa vida. No processo de reconversão, eu tenho muito nítido assim na minha cabeça de que eu fui aprendendo muita coisa, de modo geral, com esses 3 pilares, porque eu quis ir a águas mais profundas. Eu ainda preciso ir a águas mais profundas, porque não tá dando pé mais, mas eu preciso pegar um submarino e descer ainda mais, sabe? E o Clube Católico ele surgiu justamente com esse intuito, de fazer com que a gente, já nesse processo aleluiado, possa então ir a águas mais profundas cada vez mais, com base no Espírito e também com base também no entendimento. Porque não se ama aquilo que não se conhece. Santo Agostinho já nos dizia isso. Então, se a gente passa a conhecer o ensinamento de Cristo, nós estamos em comunhão com Deus, nós buscamos a vinda do Espírito Santo sobre o nosso coração. E, em contrapartida, nós buscamos através do conhecimento e da inteligência, isso aqui é dom do Espírito Santo na nossa vida, entender quais são os ensinamentos de Cristo, ensinamentos da igreja, ensinamentos de São José Maria Escrivá, e trazer isso para a nossa vida, irmão, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. E digo mais, o nosso encontro com Jesus, uma vez ele realmente feito e realmente acontecido, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Vão ter algumas pessoas que vão seguir um carisma e outros um carisma completamente diferente. Você vai ser, por exemplo, uma pessoa super carismática, sanguínea e glória a Deus! Ou você pode ser uma pessoa que tá ali firme na fé, mas você é mais tradicional, mais contido e tá tudo bem. Isso não importa muito. O importante é que dentro do seu coração, depois desse encontro pessoal com Jesus, no Espírito, você esteja queimando de amor por Ele. Isso é importante. E mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas misérias, mesmo nas nossos nadas, e mesmo nos nossos pecados, porque a gente vai cair em pecado, a gente tem que buscar por não cometer. Mas uma vez caído no pecado, buscar então se reconciliar com Deus. Através do quê? Da confissão. Um clube católico, ele surge justamente com esse objetivo. Pessoas normais, com vidas normais, que querem se aprofundar na fé, entender a igreja e principalmente como todos os ensinamentos com base em Jesus, na Sagrada Escritura e agora também na Santa Igreja Católica Apostólica Romana e também no ensinamento de São José Maria Escrivá, como que isso impacta então no nosso momento de oração e comunhão com Deus e consequentemente nossa vida ordinária, na nossa rotina, porque sim, gente, sim, as coisas estão ligadas. E o nome Clube Católico Plano de Vida, ele foi inspirado em São José Maria Escrivá. No passado, a prima do Cauê, que é o meu noivo, ela me emprestou o livro dela, que é esse aqui, O Caminho. E eu li esse livro, foi assim, alugou um triplex na minha cabeça. Todo, nossa, demais.
E eu tomei tantas frases desse livro como verdades pra minha vida que mudou muitas coisas na minha vida. E naquele momento teve uma frase que eu li nesse livro e ela me impactou muito no ano passado, que era assim: se não tens ordem, nunca terás um plano de vida. E aquilo me deixou tão, assim, meio que um tapa na minha cara, sabe? Que eu falei assim, é exatamente isso. Porque se eu não consigo ter ordem de me controlar, né, no sentido geral da palavra, e buscar isso para os meus momentos de oração, para minha vida ordinária, como é que eu vou ter um plano de vida? E não é só um plano, entendam uma coisa, não é só plano de vida no sentido de ter, porque é muito mais importante a gente ser do que ter. Bens materiais, gente, eles um dia acabam, mas e a tua vida em Cristo? Ela permanece? Você faz jus àquilo que você prega? Ninguém aqui é perfeito, mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que ser é muito melhor que ter. E o plano de vida, o nosso clube católico, ele tem justamente esse objetivo: ser muito mais que ter. E a gente só é se a gente conhece, porque não tem como a gente amar aquilo que ainda não é conhecido pelo nosso coração. O Agostinho foi muito sábio quando ele disse essa frase, porque não tem como a gente amar algo que a gente não conhece. A gente só vai amar a Santa Missa se a gente entender o que é a Santa Missa. A gente só vai amar os sacramentos, de modo geral, se a gente entender o que é esse sacramento. A gente só vai amar se confessar se a gente entender o que é a confissão. A gente só vai amar o ato de servir quando a gente entender o que é servir. Então não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. E o clube de vida, o clube católico, ele é justamente com esse objetivo. Então, conhecendo e amando. E além disso, quando eu conheci São José Maria Escrivá e li o livro Caminho, e nesse ano li novamente, ele me ensinou também que a santidade é possível no meio do mundo, no meio do nosso ordinário. Que a santidade, ela está sim ligada a grandes obras e grandes santos, mas também nós, no nosso cotidiano, na nossa juventude, nós podemos buscar por isso. Santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que cai e ainda assim quer recomeçar. E esse é um ponto. São José Maria Escrivá nos ensina muito sobre essa questão. Sobre a gente buscar a santidade no meio do mundo. E ainda que a gente caia, a gente possa recomeçar. Sobre ser santo, gente, nas coisas da nossa vida. Então, o que é? No nosso trabalho, na nossa casa, lavando a louça, cuidando dos filhos, professor, sendo professora, santidade é buscar levar, então, a Deus em todas as coisas. José Maria Escrivá dizia assim: tens um plano de vida, nunca terás ordem. Dizia também assim: santifica o trabalho, santifique-se através do trabalho, santifique os outros através do trabalho. Nosso clube católico, nós teremos inspirações, ensinamentos e base nos ensinamentos de Jesus, ou seja, Sagrada Escritura. Teremos então a nossa segunda base, o Catecismo da Igreja Católica. E a nossa terceira base, ensinamentos de São José Maria Escrivá. Agora eu vou te explicar como é então que a gente vai aprender sobre cada uma dessas partes. Então, o Clube Católico vai ser um programa, um clube de duração de 3 meses, que a cada mês nós vamos passar por um tema específico e dentro de cada semana nós teremos uma aula específica sobre um tema, baseado no que, Lari? Sagradas Escrituras, cisma da Igreja Católica e ensinamentos de São José Maria Escrivá. E além disso, nós colocaremos a mão na massa juntos. Por quê? Em cada um dos meses, nós leremos um evangelho, nós aprenderemos uma parte do catecismo e nós, a cada mês, leremos o livro de São José Maria Escrivá. Começando por o Caminho, depois indo para o Forja e, por último, o Fulco. Então, a gente inicia sempre com a palavra de Deus, passa então pelas palavras da nossa Santa Igreja Católica e encerramos com o ensinamento do meu santo de devoção, São José Maria Escrivá, que transformou a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Então, nesses 3 meses juntos, nós, a cada semana, teremos uma aula sobre um tema específico, junto com material de apoio em PDF, e a cada semana nós teremos um desafio, cujo qual será controlado através do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, que será aberto para que então os participantes possam compartilhar testemunhos, ideias, dicas e principalmente se o desafio da semana está dando certo ou não, porque ao mesmo tempo que vem a teoria, também vai vir a prática, a mão na massa, tanto com as leituras e aprendizados, com nós juntos, mas também com os desafios sendo colocados em prática.
E dentro desse clube católico, teremos também um clube do livro, né? Porque a cada mês nós leremos, então, um livro de São José Maria Escrivá e vamos compartilhando as nossas experiências dentro do nosso grupo do WhatsApp. E tudo isso vai ser muito bem organizado. Então, eu vou disciplinar para vocês. Olha, vamos ler esse evangelho neste dia, tal capítulo. Vamos ler essa parte do Catecismo da Igreja Católica, aprender sobre esse tópico nesta semana. Vamos ler tal capítulo até domingo do livro Caminho. Então, fiquem tranquilos, isso vai ser muito bem disciplinado para que nós estejamos, então, em sintonia. Dentro dessa jornada de 3 meses juntos, teremos ao todo 12 aulas. Em cada mês, passaremos, então, por um ensinamento diferente. E dentro de cada mês, 4 aulas sobre aquele ensinamento central. Por exemplo, uma aula vai ser sobre como santificar o nosso dia a dia. A outra vai ser sobre como ter constâncias e fugir da tibieza. A outra será como ter virtudes, o que são as virtudes, os dons do Espírito Santo, como a gente busca por isso. Como ter o seu plano definitivo espiritual. Vai aprender sobre a ordem, sobre o plano espiritual e como criar o seu. Tudo especificado para que você possa, então, ter horários específicos para fazer tal e tal coisa. Então, existe horário para oração, mas eu vou trazer oração em todos os momentos do meu dia. Vai ter horário para trabalhar, vai ter horário para estudar, vai ter horário para ler, vai ter horário para descansar. Que tudo isso com muita leveza, sem rigidez, mas com muita direção. Porque principalmente quem estará à nossa frente será Nossa Senhora, nossa mãe, que nos guarda, nos protege e nos guia. E o Clube Católico Plano de Vida, ele surge com um objetivo: ser mais constante na fé, buscar mais pela produtividade, mais focado, buscar por uma rotina que exatamente tenha sentido e principalmente viver mais com a presença de Deus na nossa vida. Porque se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. E o clube é exatamente para você que quer viver a sua fé com mais profundidade e constância, está cansado dessa desordem interior, quer finalmente entender e montar a sua rotina espiritual, acabou de voltar para a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana e quer estar em comunidade e principalmente estar em uma direção e quer ir a águas mais profundas, através do Espírito e também do conhecimento. Então, se isso falou algo ao teu coração ou tocou o teu coração, eu faço esse convite para que você possa fazer parte, então, desse clube católico que foi criado com muito carinho e principalmente através de muita oração. O Clube Católico Plano de Vida vai muito além do que um curso. Ele é justamente um acolhimento, profundidade e transformação. É um caminho que nós vamos buscar, então, pela ordem interior, para viver, então, com mais paz, mais foco, principalmente com a presença mais de Deus. Tudo que nós fizermos. Inscrições para o Clube Católico Plano de Vida serão abertas no dia 30 de junho, às 8 horas da manhã, no Instagram de Hilário Faria. Inscrições custarão R$ 89. Os R$ 89 poderão ser divididos em até 3 vezes com juros pela plataforma. Depois desses 3 meses, você poderá renovar a sua assinatura por mais 3 meses e quantas vezes você quiser. Estou muito feliz com esse início do nosso Clube Católico Plano de Vida. Eu acredito que vai ser muito transformador na minha vida e principalmente na sua. E te espero no dia 30. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo também. E se você ainda não me segue lá no Daily Hilário Faria, me siga, porque as inscrições serão abertas por lá no dia 30, às 8 horas da manhã. E as vagas ficarão abertas até no domingo, ou seja, vamos deixar por quase uma semana, né? Porque logo no início de julho já iniciaremos, então, o nosso Clube Católico. Então vamos juntos colocar ordem na nossa alma, para que então a graça de Deus possa ordenar e guiar toda a nossa vida. Te espero dentro do clube, fique com Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. Beijo!